Olá, boa noite, amadas. Seja bem-vinda, você que está chegando aqui, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui comigo. A live de hoje nós vamos falar sobre relacionamentos abusivos. Então, você que está entrando agora, seja bem-vindo. E você que vai assistir essa live daqui a algum tempo, então estou super aqui honrada por ter você aqui comigo, ok? Então, esse tema é um tema muito interessante. Oi, oi, Cida. Oi, Carol, seja bem-vinda. Oi, Daiane, seja bem-vinda. Que bom, feliz aqui de vocês estarem aqui comigo. Que bom, que bacana, né? Nosso tema, então, um tema bastante interessante, bastante complexo, mas também é um tema assim que tem acometido muitas relações. Então, tenho certeza aí que você vai gostar, vai achar no mínimo curioso, interessante, às vezes até chocante esse tema, né? Então, continue aí comigo. Só vou esperar chegar mais um pouquinho. Vou avisar mais pessoas que estão, né, aqui, pessoas que com certeza esse conteúdo pode ajudar. Se você puder fazer isso, daí fique à vontade aí também, tá? Vou avisando aqui algumas pessoas, tá? Dando um tempinho para que cada um vá chegando, né? Vá se acomodando, pegando uma aguinha, porque esse tema aí vai ser bem interessante. Tenho certeza que vocês vão gostar, gente. Ok? Tô avisando aqui várias pessoas, né? Eu tive a impressão de que não está sendo divulgado a live para as outras pessoas, mas então estou fazendo isso aqui eu mesma, tá bom? E aí a gente vai se acomodando. Daqui a pouquinho a gente já, um minutinho só, a gente já começa esse tema, porque esse tema aí vai ser super interessante. Ok, queridas? Ok. Ok, se você está me ouvindo bem, só me dê um sinal. Oi, Mandy Pepper. Seja bem-vinda, querida. Não sei se é esse o seu nome, certo? Mas que bom você estar aqui comigo. Tô dando um minutinho só, acabei de chamar mais algumas pessoas. Se fizer sentido para você e puder convidar algumas pessoas, a gente já começa aqui. Oi, Mari, seja bem-vinda. Que bom você estar aqui com a gente. Então, esse conteúdo da nossa live hoje é sobre relacionamentos abusivos, ok? Esse tema é um tema bastante complexo e eu até fiz todo um passo a passo aqui, porque eu não quero deixar de falar, mencionar nenhum desse conteúdo todo, né? Então, eu vou falar sobre o que são esses relacionamentos abusivos, quais os tipos de relacionamentos abusivos, né, que existem, a sutileza do que é um relacionamento abusivo, né? O relacionamento abusivo ele se dá na sutileza, né? Vamos falar de vários sinais e características de um abusador, que eu tenho certeza que você vai achar bastante interessante. Oi, Mei, seja bem-vinda. Nós vamos falar então de todos esses sinais e características de um abusador e vamos, no final, vou colocar aqui 4 passos super importantes para que a gente possa sair da relação abusiva, né? Eu espero que realmente faça sentido para você. Você que está assistindo aqui, agora está aqui comigo, ou para você que vai assistir mais tarde ou outro dia, ok? Então eu recebi várias perguntas perguntando sobre esse tema e eu consegui colocar dentro desse conteúdo todas essas respostas. Eu tenho uma prática de responder individualmente para cada um, então fiz isso já. Oi, Estela, querida, seja bem-vinda. Então eu já respondi individualmente para cada um, mas está dentro desse conteúdo aqui, eu fiz questão de ir colocando cada pergunta, cada tema, eu vou estar abordando aqui de todas as perguntas que eu recebi, amadas. Então, sinta-se bem, né, à vontade aí e vamos começar lá, porque esse tema é um tema bastante complexo. Então, eu vou fazendo um contraponto aqui na minha cola com vocês e fiquem à vontade de ir colocando alguma dúvida, a gente vai complementando, tá bom? O tema passaria de uma live tranquila, mas eu vou me ater aqui a tudo que eu coloquei, tá bem? Então, primeira coisa, né, a minha missão aqui é sempre trazer
que você seja feliz acima de tudo, né? Após uma separação, após um rompimento. É você conseguir reconstruir a sua vida, conseguir caminhar em direção à tua felicidade, que acho que é o que realmente move qualquer ser humano, né? E para isso você precisa ter clareza, você precisa ter consciência do que você viveu ou do que você está vivendo, ou que você possa identificar para sair o mais rapidamente, né, dessa relação. Oi, Martinha, seja bem-vinda, boa noite, né? Então, se esse não é o teu caso, né, mesmo assim é super interessante para você que não está vivendo uma relação, por exemplo, você conhecer, estar atento a todos esses sinais, né? Para que você jamais entre numa relação abusiva. Ok, amadas? E por que isso, né? Porque normalmente a gente só consegue mudar o que a gente vê, o que a gente identifica de fato. Eu falo que consciência é algo que cai sobre a sua mesa e que te espanta, né? E que você claramente fala, uau, é isso mesmo, né? Então, do contrário, a gente vai repetindo as nossas verdades absolutas, né, que sempre ditaram a nossa vida. E assim a gente vai repetindo vários padrões. Oi, Jane, minha filhota tá aí, seja bem-vinda. João, João faz parte do meu coro, tá aí sempre, seja bem-vindo, João. Então, estava comentando aqui, vou falar sobre as relações abusivas, né, os tipos de relações abusivas, vou falar sobre os comportamentos e os sinais que caracterizam uma relação abusiva e depois vou fechar com 4 passos bem interessantes para você sair de uma relação abusiva. Oi, Márcia, querida, seja bem-vinda, tá? Então, o que é importante, né? As relações abusivas, elas podem acontecer em qualquer meio, né? Seja em qualquer meio, em qualquer tipo de relação, seja relação homem-mulher, pais e filhos, trabalhos, em todos os aspectos. Eu vou me ater aqui a vocês, eu falo sempre para mulheres que estão separadas ou em processo de separação, né, que desejam ser felizes e construir a sua vida, então eu vou me ater mais, né, a homem e mulher, né, ou parceiros, parceiras, não importa o tipo de relação, mas a dinâmica é sempre a mesma, homem e mulher, enfim. Então isso é bem interessante, né? Então o que é bacana, né? O fato é que onde tiver relacionamento humano, sempre haverá uma relação de poder. É da essência do ser humano. A questão é, muitas vezes, se esse poder é exercido de forma perversa, não empática ou maléfica. Então aí são alguns níveis dos tipos de relacionamentos abusivos, tá? Então, obviamente, existem relacionamentos abusivos com agressões físicas, mas a grande maioria das relações abusivas não se dá pela agressão física, né? Se trata sempre de um comportamento onde o abusador ele vai lentamente denegrindo o outro, ele vai minando o outro, ele vai desqualificando o outro, entende? Ele vai desenvolvendo uma relação de controle, de poder, de manipulação, ele vai diminuindo e enfraquecendo o outro. Pesado isso, né? Bem pesado, amadas. Então, sempre fazendo com que o outro não se sinta inadequado, fazendo com que o outro não se sinta bem ou se sinta inadequado, né? Então, é sempre uma ação de desqualificar, de subjugar o outro. E isso é sempre sutil, isso começa sempre sutilmente, entende? Por exemplo, onde você fica expondo a outra pessoa. Né? Ela não tem jeito mesmo, né? Ela não consegue fazer isso mesmo, né? Ela não sabe fazer nada direito mesmo, né? Ela não se organiza, né? Tá sempre atrasada. Tô dando aqui alguns exemplos, tá? Oi, Débora, querida, seja bem-vinda. Karine, seja bem-vinda. Né? Tô dando aqui alguns exemplos de algumas falas sucintas de um abusador, né? É claro, a consistência, né? Tudo conta, tudo, né? É importante sempre analisar, né? Então, ela não consegue fazer nada sozinha. Puxa, cozinhar? Puxa, ela não sabe cozinhar nada direito, né? Então, ganhou uma promoção, mas nem é tão difícil ganhar uma promoção assim, né? Então, percebe que vai desqualificando, não dando merecimento, não valorizando, não reconhecendo, te coloca sempre abaixo, menos que os outros, principalmente menos que ele, ok?
Então, isso particularmente sempre em público, né? É tranquilo fazer isso em público, né? Com vocês isso acontece naturalmente entre o casal, né? Entre os parceiros, né? Então, quando junta, e aí é uma coisa bem interessante é que quando junta controle mais o poder financeiro, puxa, é ainda mais profundo, assim, eu digo que os estragos psicológicos e emocionais, né? Quando os dois têm o mesmo poder financeiro, é extremamente doloroso. Às vezes, olha só que tem casos que, por mais que a mulher às vezes tenha um poder financeiro maior, às vezes ela tá numa relação de submissão, percebe? Então, mesmo que ela tenha esse poder, então acontece muito, existe isso também. Mas quando o abusador tem, né, além a quem a relação de poder financeiro é ainda maior. Oi, Thaís, querida, seja bem-vinda. Mas o que é importante? A gente reconhecer, né? Trazer a clareza e consciência, né, para a realidade, né? Essa pessoa que sempre tolera, né? Que sempre aceita esse abuso, que tem essa autoestima baixa, ela também, amadas, e aí eu falo com muito amor, né? Falo com muita amorosidade para vocês, né? Eu falo desse lugar também, né? Então, ela também é responsável, né? Porque ela está dando permissão para esse abusador. Porque, de alguma forma, ele alimenta algo nela. Esse abusador retroalimenta algo, alguma falta nela, percebe? Então, por que muitas vezes é mais... na verdade, muitas vezes é mais fácil ela se colocar nesse papel e permitir ser abusada, né, o que seria a vítima, do que ela olhar para as próprias feridas dela e buscar ajuda e curar. Entende? Então é bastante delicado isso, por isso que é importante esse acompanhamento, né, e olhar com profundidade para isso, né. Então Bert sempre diz que a responsabilidade da separação, do rompimento é 50-50, sempre. A sistêmica, eu trabalho com a sistêmica e a gente reforça muito isso, né? 50-50. Né? Se eu permito algo, é porque eu não quero olhar para algo mais profundo em mim. Então é mais fácil olhar para o outro do que olhar para o que está aqui dentro, porque às vezes o que está aqui dentro pode ser doloroso além da conta, entende? Oi, Fer, seja bem-vinda, querida. Então, olha só, então é muito comum nos casais, às vezes dizer assim, mas se você me deixar, quem que vai te aturar? Ninguém te atura, só eu te aturo. Ninguém atura você desse jeito, né? Ninguém vai te suportar mesmo. Então percebe que aí tem um jogo, né? Um retroalimenta o outro, por mais que não é legal, né? Então tem várias dinâmicas, tem várias falas, né? E aí o abusador, uma das perguntas que me mandaram hoje no decorrer do dia o abusador tem essa consciência dessa maldade? Ele sabe o que ele está fazendo? Né? Então, olha só que interessante essa pergunta, né? Ele sabe, olha o olhar dessa amada. Será que ele sabe o que ele está fazendo, Ali? Ele tem consciência disso? Percebe o que a gente não quer enxergar? Então, tem vários tipos de abusadores, amadas. Eu estou acompanhando aqui para eu não deixar nenhum ponto, tá bem? Então, assim, eles não são iguais. Os mais comuns são aqueles que reproduzem exatamente a educação e a experiência, o que eles viveram em toda a sua infância, de abuso, de manipulação, né? Eles repetem exatamente todo esse padrão. Foi assim que eles foram ensinados, seja pelo pai, pela mãe, por seus criadores. Então, eles repetem essa relação. Então, os pais são os nossos exemplos de relacionamentos, né? Então, a gente tende inconscientemente, por mais que você fale, não, jamais vou fazer isso. Inconscientemente, você vai buscar algo que te referencia com as relações que você aprendeu na sua infância. Então, um estilo de abusador, ele vem e repete claramente o que ele aprendeu na infância e foi potencializando ao longo da vida. Né? Outros sabem exatamente o que eles estão fazendo e eles têm prazer na maldade. Eles têm prazer em subjugar o outro.
percebe? É doentio mesmo, né? E mesmo esses dois aspectos, né, que eu digo, eles são divididos em três, de forma geral, né, os mais claros são relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos e relacionamentos narcisistas, né? Então, um abusador, um relacionamento tóxico e um relacionamento narcisista. Eu não vou me ater aqui ao tóxico nem ao narcisista, porque cada um dá mais que uma live. Mas eu vou trazer sucintamente aqui né, para vocês terem uma ideia, né? Então, qual que é a diferença, assim, resumidamente, né, entre a relação abusiva e a tóxica? Os sinais, né, de uma relação abusiva, né? Primeiro, que ela é sutil. Eu digo que ela é sutil no nível da alma, né? Eu digo que é como uma aranha que vai tecendo uma teia, muito sutil. E você nem se dá conta, né? Somente depois que você está presa nela é que você se dá conta, porque toda a sua estrutura vai sendo fragilizada, né? Ele vai te fazer acreditar que ele é a sua única opção. Então, assim, resumidamente, né, a relação abusiva é isso, né? E qual que é a diferença? A principal diferença da tóxica, que é basicamente a mesma, mas a diferença da tóxica é que na abusiva ele faz questão de te ver sofrer. Ele faz questão. Ele nega isso, se você perguntar, se você, né, articular, ele nega. Mas de fato é isso, né? Porque isso por quê? Porque quando ele te enfraquece, ele te ganha mais força, né? Então é muito daquela relação, na abusiva ainda, a gente usa muito aquele jargão, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Principalmente quando está ligado a uma relação de poder financeiro, né? Então, ele quer te controlar o tempo todo, essa relação abusiva. Já a tóxica, a tóxica, as agressões, elas limitam-se ao campo psicológico e emocional, amadas, de todas, tem inúmeras variações, tá? Mas aqui ele só quer se sentir bem, e ele quer que o outro se sinta mal, né? Não tem aquela maldade de fato, mas ele quer se sentir bem, né? E que o outro sinta-se mal, entendeu? Ele quer normalmente colocar o outro para baixo. A caricatura para definir muito uma relação tóxica é aquela do vampiro te sugando, né? Muito usado em temas de relacionamento tóxico. É muito isso. É como um vampiro que vai sugando a energia dessa pessoa. Também é sutil. Toda relação abusiva ela é tóxica, mas nem toda relação tóxica ela é abusiva. Percebe? E aí é um micro resumo. Já o narcisista, o que é interessante? O narcisista ele tem um transtorno de personalidade, né? Ele se desenvolve de acordo com a estrutura familiar que ele teve, entende? Ele nunca vai admitir que é. Narciso acha que é feio tudo aquilo que não é espelho dele, entende? O que um narcisista quer? Ele quer sempre alguém, né? Ele quer sempre alguém que reforce o quão magnânimo ele é, o quão único ele é. Né? Ele sabe, narcisista é aquela pessoa que ela sabe tudo mais que todo mundo. Sempre quer o poder, estar numa posição de poder. Além, né? É algo além do poder, entende? Ele tem dificuldade de se relacionar com pessoas, porque normalmente são solitários, porque é o tipo de pessoa que ninguém suporta, entende? Tem pessoas que a maioria das pessoas não tem, às vezes atura, aguenta, mas não suporta, então dificilmente tem relações, né, consistentes, né, verdadeiras. Na verdade, o narcisista esconde uma grande, gigantesca insegurança que ele tem com ele mesmo. Mas ele quer ser vangloriado, ele quer se sentir reconhecido, amado, né, elogiado o tempo todo. É isso que alimenta um narcisista. Então, um breve resumo aqui para vocês entenderem, amadas. Mas hoje a gente vai abordar principalmente, né, exclusivamente as relações abusivas, né? Que eu acho que se vocês quiserem falar sobre os outros temas, a gente, né, inclui uma live só de cada um, ok? Fiquem à vontade aqui de pedirem. Oi, Gi, seja bem-vinda, amada. Bom te ver aí. Estou falando aqui sobre relacionamentos abusivos, né? Então, a maioria, né, em sua maioria, as pessoas que, né, os abusadores, eles
foram normalmente abandonadas, perdão, os abusadores não, as pessoas que, né, permitem ser abusadas, normalmente, muitas vezes, foram abandonadas, foram rejeitadas, humilhadas na sua infância. De alguma forma, ela teve falta de vários aspectos, talvez como esse. Então, percebe que ela não tem um parâmetro, para identificar, puxa, essa relação é ruim, não é boa. Então, ou ela vivenciou muito essa experiência dentro de casa e entendeu que é uma forma, né, de se relacionar. Oi, Aninha, seja bem-vinda. Então, ela muitas vezes ela imagina que é assim mesmo, que a relação abusiva nem é uma relação abusiva, que está tudo bem, são os desafios, as dificuldades de uma relação, né, amorosa, e não. E assim, é muito interessante porque eu atendo mulheres e mulheres que viveram 15, 20 anos e sequer se deu conta que viveu uma vida inteira de relação abusiva. E aí é muito interessante, né? Eu gosto muito de fazer essa conexão também com a sistêmica, que a sistêmica fala muito do sistema familiar. E aí, quando a gente pensa, né, numa relação abusiva, a mulher que permite, que vive uma relação abusiva, o que uma mãe que vive e permite viver uma relação abusiva, ela está ensinando para a sua filha ou para o seu filho, né, se ela tiver, principalmente para a filha mulher, o que uma mulher que vive uma relação abusiva ensina para os seus filhos. Entende, amadas? Então é uma reflexão que é muito importante fazer, né? Ela seguramente ela vai ensinar a forma, né, de amar, né, que você é amada vivendo uma relação abusiva, né? Isso inconsciente, no nível inconsciente, né? Então, quando falamos assim de aceitar e permitir viver uma relação abusiva, muitas vezes a gente está falando de sermos mulheres ingênuas. É interessante, né? Sabe que um ponto muito importante é que a ingenuidade, ela não tem a ver com idade, né? A gente percebe e vê muitas mulheres de 40, 50, 60 anos sendo ingênuas e mulheres de 20 anos sendo maduras. Puxa, Ali, mas como assim, né? Então a maturidade não tem a ver com a idade, né? Tem a ver com um nível de consciência, um nível de autoconhecimento, um nível de informações. As informações hoje estão aí à disposição com um clique. Então a gente percebe que está vindo aí uma geração que está muito acessando muitas informações e já, né? Opa, isso aqui não é legal, isso aqui é isso aqui se caracteriza isso. E aí o que é interessante, né? Porque a gente tem que, eu falo que a gente tem que ter muito autocompaixão da gente mesma, né? Oi, Lucélia, seja bem-vinda. Então, por que a gente tem que ter essa autocompaixão? Porque quando a gente percebe, puxa, estou vivendo, nossa, trabalho, né? A gente tem conhecimento, a gente né, tem consciência, né? Eu falo que às vezes conhecimento não adianta, é conhecimento direcionado, né? A vida profissional, quanto mais a gente cresce na vida profissional, não quer dizer que às vezes a gente tem consciência e conhecimento verdadeiramente do que é viver uma relação, né? Então eu falo desse lugar de ter vivido também essa relação. E aí é muito bacana porque reconhecer isso, ter essa autocompaixão, porque não tem nada de errado ou descabido, né, em ser uma mulher ingênua. Por quê? Porque nós fomos criados por mulheres ingênuas. Em sua maioria da humanidade, que a gente olha para trás, vai olhar as nossas mães, as nossas avós, bisavós, né? Com certeza eram mulheres muito fortes, né? Muito ativas, muito fortes, mas sem dúvida eram mulheres ingênuas relacionadas à questão de relacionamento. Era muito clara essa relação de poder, às vezes, não só do marido, né? Ou simplesmente dessa voz, né? Hoje está muito claro, a gente se expressa, a gente entende, a gente estuda, conhece, mas antigamente não. Então fomos criadas por mulheres ingênuas, muitas vezes, que não tinha, né, toda essa nuance das dinâmicas da relação, das dinâmicas que o ser humano tem, né? Que nós, seres humanos, buscamos diante da vida. Principalmente quando a gente não foi muito bem instruído, orientado emocionalmente, psicologicamente, né? Então, é nesse sentido, né? Então, eu acho que a primeira passo, né, fundamental é você, muitas vezes, buscar ajuda, buscar esse autoconhecimento e perceber, puxa, que lugar que eu tô, né? Para onde eu tô olhando, por que eu tô permitindo e aceitando tudo isso, né? Para onde eu não quero olhar, que eu prefiro olhar para isso, que eu prefiro
aceitar, que eu prefiro permitir, né? Por que eu estou preferindo isso tudo? Então, os traumas estão sempre no passado, né? As nossas dores, né, estão sempre no passado. Então, por isso é super importante a gente fazer essa caminhada para trás, né? Muitas vezes as pessoas buscam, não, eu quero olhar para frente. Não tem como avançar para frente se você não olha para trás, né? A nossa cura está no passado, a nossa cura está lá atrás, né? Então, isso que é importante, a gente ter essa consciência do que é uma relação abusiva, né? E eu digo que muitas vezes a relação abusiva é como se, quando a gente vai trazendo essa consciência, é como se a gente estivesse tirando os nossos véus, os véus aqui, ó, de frente, da frente né, de nós. Então, nós temos vários véus aqui na nossa frente. Então, é se abrindo para compreensões maiores. Então, o que os nossos familiares, as nossas mães, avós nos ensinaram é de grande, né, extremo valor, mas nós precisamos buscar cada vez mais esse conhecimento para você entender, né, como é que funcionam todas essas dinâmicas, né? Então, tem a ver com virar várias chaves dentro da gente, isso dói, isso não é simples, né? Mas vai te dar a liberdade que você sempre sonhou, a liberdade de escolha, a liberdade de não, né, da tua autonomia, a liberdade também de você, puxa, escolher também o que é bom para você, né? Deixa eu ver aqui, a Lúcia colocou independência financeira, também acho que impactava nas relações de antigamente. Sem dúvida, Lu. Muito, muito. Sempre, né, os provedores eram mais os homens, hoje está muito mais equilibrado e em alguns casos também ainda as mulheres também estão aí nesse papel. Mas sem dúvida, Thaís colocou aqui, às vezes só percebemos que vivemos uma relação abusiva só depois. É bem isso, Thaís, vivemos como um véu de ilusão. Né, eu tenho atendido mulheres assim que trazem exatamente, mas Ali, você acha que isso era uma relação abusiva? Amadas, eu vou dar várias características aqui, então vocês vão perceber. Uau, tá mais do que claro, num profundo, extremo nível de abuso e a mulher, né, ela chega a me perguntar, né, mas será que era mesmo, Ali? Entende? Então, o que fez ela construir, né, essa imagem de que a relação normal era aquela que ela vivia? É nisso que eu digo que buscar ajuda, buscar cada vez mais conhecimento sobre nós mesmas, né, para a gente ir entendendo todas essas dinâmicas, né? E aí o que é interessante, quando uma mulher se dá conta de que viveu ou está vivendo uma relação abusiva, aí a gente tem uma parte muito delicada, que é ela suportar, ela dá conta de reconhecer, né? Dá conta porque ela está reconhecendo que ela viveu às vezes uma vida inteira de relação abusiva, né? Que ela abriu mão, que ela se abnegou de várias coisas, que ela abriu mão talvez da carreira, talvez abriu mão de tantos sonhos, né? E ela perceber que isso tudo foi uma relação, né? Mas aí, lembra, né? 50-50, né? A gente escolhe muitas vezes, esse véu aqui tá mais confortável, né? É claro que é importante a gente olhar, né? Por mais que tá confortável, eu às vezes não tenho estrutura psíquica e emocional para identificar, opa, isso é um problema. Então, por que eu falo sempre busca ajuda? Porque quando se busca ajuda, a pessoa, né, tem alguém ali profissional que já, né, já viveu ou tem experiência ou, né, é sim, olha, isso que caracteriza. Todos esses elementos são, né, verdadeiramente retratam, né, talvez essa relação, entende? Então aí o que acontece? Quando essa mulher se depara com essa consciência, ela está num momento assim de, né, tem a ver muito com uma questão de escolha, muito pessoal e profunda, que nesse momento, ela avança ou ela paralisa diante da vida, porque isso choca tanto ela, né, que ela avança ou paralisa, né? Graças a Deus a gente tem tido cada vez mais informações e as mulheres estão cada vez mais avançando, né, percebendo. Então, a relação abusiva, ela é sutil, ela é no nível da alma, ela não começa com um tapa no rosto, com um empurrão, com um xingamento, né, algo extremamente pesado. Não, a maioria das relações abusivas, elas se dão nessa sutileza, né? Eu gosto de comparar sempre com essa teia de aranha, onde o abusador ele vai tecendo sutilmente, até que você se dá conta, até quando você se dá conta, mas aí você já está presa, emaranhada nela, né? Esse é um processo sutil,
porque todas as tuas estruturas, elas passam a ficar fragilizadas, entende? Toda a sua estrutura psíquica e emocional vai sendo minada aos poucos, né? Vai perdendo forças, até você se sentir vulnerável o suficiente, né? E muitas vezes você acredita, você nem sequer reconhece ou acredita em si mais, né? Você passa a acreditar que essa pessoa, esse abusador, ela é a única opção que você tem na tua vida. Você passa a acreditar que essa pessoa é a salvação da sua vida. Percebe o quanto vai te minando sutilmente, vai te enfraquecendo, né? Talvez você perceba, você tenha consciência de que essa pessoa é a única possibilidade que você tem. Puxa, se essa pessoa me deixar, ninguém mais vai me querer. Eu já ouvi falar, eu já ouvi muitas mulheres falarem isso, entende? Então, assim, vamos lá para os principais sinais e características de uma relação abusiva. Tem uma variedade muito grande, amadas. Assim, o primeiro sinal é o ciúmes, que foi o tema de uma das perguntas aqui de hoje também, né? Então, é o ciúmes em excesso, tá? O ciúmes em excesso é onde a desconfiança é muito forte. E aí talvez você, né, vai ouvir aquela frase, né? Eu não vivo sem você. Você é tudo para mim. Eu morro se você me deixar. Se você fizer isso, né? Eu confio em você, mas eu não confio nos outros, né? Isso sempre potencializa esse nível diante das situações, tá? Nossa, eu só estou tomando conta do que é meu, entende? Essa fala tem um peso muito grande, né? Começa sempre numa relação de controle, de possessividade, controla a sua roupa, controla o teu tempo, controla onde você está, controla às vezes o teu celular, as tuas mensagens. Tudo que você faz tem que passar pelo crivo dele, percebe? Então, isso em excesso, ok? E aí, lembra, né? Se você obedecer cegamente o que ele quer, às vezes as mulheres obedecem cegamente o que ele está. Por quê? Em nome da dita harmonia da relação. Não sei se já aconteceu isso com você, amadas, mas a gente percebe muito. Não, mas eu não queria brigar, eu não queria briga dentro de casa, né? Eu queria manter a harmonia, então tudo bem, aceito. Ah, ok, assim você não quer, então eu não faço. Ah, assim eu não posso, então também não faço. Ah, você não gosta? Tá bom, eu não faço. Percebe quanto é sutil? E aí você vai, né, em nome da harmonia, que aí eu digo que é uma harmonia doentia, que aí a gente tem que olhar para si, né? Percebe? Tem algo errado aí, né? Se trata de uma escolha, né? O que é uma relação, né? Se não é, né? É uma soma dos dois, né? Tem que estar em alta o teu desejo, o desejo dele, tem que ter esse equilíbrio entre as partes, percebe? Então tem que ter equilíbrio na relação, ok? Então o segundo ponto é um outro sinal, é a culpa, né? É a culpa. Ele te faz sentir culpada de tudo isso que está acontecendo, né? E às vezes fala assim, você também me provoca, você fica inventando de fazer essas coisas, de sair nesse lugar, sabe que eu tenho ciúmes, né? Então, você não presta atenção no que eu falo, e daí por isso que acontece isso. Percebe? Quando ele manipula e ele joga toda a culpa em você, né? E aí você começa a se sentir insegura, né? Vai desistindo de você fazer o que ama. Não, já te disse que é porque eu não gosto que você saia com a tua amiga. Eu não quero que você vá lá. Eu não quero que você vá fazer esse curso, né? Então você sabe, você me provoca, então a culpa é sua. Percebe, amadas? Então aí é onde que você vai abrindo mão de quem você é, dos teus sonhos, dos seus desejos, do que você gosta, do que te faz feliz, né? E você entende que você passa a ser esse problema, né? Em nome dessa harmonia, você vai se anulando. Toda vez que você se anula, é como se você dissesse não para você, né? E aí você vai propriamente se minando, entende? Então, terceiro ponto, né? O abusador, ele vai fazer de tudo para te afastar. Isso aqui é muito, 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 nossa, pesado, muito forte, né? O primeiro passo que o abusador muitas vezes dá é te afastar da rede, da sua rede principal de apoio, dos seus pais, dos seus irmãos, da sua família, dos seus amigos. Os argumentos deles são sempre sutis e manipuladores, né? Para garantir que ninguém vai te influenciar, ou seja, que ninguém vai conviver contigo e perceber
o que está acontecendo entre vocês, o quanto nocivo, às vezes doentio é o que está acontecendo. Então ele vai sempre, né, te afastar da tua principal rede de apoio, das pessoas que mais te amam de verdade, né? Então atenção, né? Isso nem sempre é facilmente percebido, né? Ah, puxa, vem aquelas conversas assim, isso muito relato, né? Puxa, o teu irmão fica agindo assim comigo, né? Não sei por quê, né? Parece. Então assim ele começa a te colocar muitas vezes contra a tua própria rede de apoio, ok? Um outro ponto também, né? Características desse relacionamento abusivo, um abusador tem ações violentas do tipo assim esmurrar a mesa, bater na parede, xingar, gritar, falar alto, absurdamente, sabe? Numa atitude clara, às vezes você que está ali, né, sentindo e percebendo tudo aquilo, numa atitude clara de, assim, te deixando extremamente assustada, com medo dele fazer aquilo com você. Até então ele não faz. Muitas vezes ele faz isso, ele faz com os objetos, com a mesa, com a parede, mostrando aquela reação extremamente assustadora e que te faz pensar, meu Deus, vai ser comigo da próxima vez. Percebe? Alguém já viu isso? Eu já vi. Infelizmente eu já vi. Então assim, outra característica também, amadas, provas exageradas de amor. Sabe aquelas provas extremamente exageradas, chamando a atenção, né? Para provar que te ama, para provar, né? O amor saudável ele é leve, ele está nas atitudes e nos comportamentos diários, de cuidado, de amor, de respeito, de carinho, de consideração com você, né? Ele não exige grandes provas, né? Esse mundo, né? Muitas vezes consumista ou doentio, trouxe muito essa idealização, né? Mas não, né? Os grandes feitos realmente que mostram o amor, né, de alguém está no comportamento diário, está no dia a dia, está em como ele trata você, ok? Uma outra e última característica que eu coloquei aqui é a superproteção. Aí a gente vai para um outro ápice. Então, ele é prestativo demais, tem um excesso de bondade, de generosidade. A superproteção, nesse caso, tem uma intenção, que é te diminuir cada vez mais, né? Quase que te tornar ali como um incapaz, né? Te fazer sentir fragilizada, às vezes até vítima. Controla tudo em você, te faz sentir muitas vezes insegura. Sabe aquela pessoa que te leva, te busca, te traz, não te deixa você fazer nada sozinha? É isso. Ele faz tudo. Quando você pensou, ele já fez. Não precisa fazer, não precisa sair, não precisa ir, não, eu faço, não, fica aqui. Né? Ele te isola, quase que num campo fechado. Né? Muitas vezes dentro de casa. Não precisa ir lá, vamos fazer outra coisa aqui. Não precisa fazer isso. Ok? Então, esse é um outro ápice. Então, o que mais? Todo relacionamento abusivo, principalmente, ele tem um forte impacto na nossa autoestima, né? A pessoa abusada, ela começa a se sentir cada vez mais impotente e possivelmente até sem esperança. Muitas vezes ela não consegue nem sentir esse cenário melhor, até ter assim, até ela ter uma consciência do que ela está vivendo, ela começa a perder a esperança, a perder, né, o amor próprio já não existe, a autoestima também já não existe. Mas a autoestima tem um poder muito grande, destruidor na nossa vida, amadas, né? Então, além disso, esses abusadores, eles são capazes de te convencer mesmo de que você é a culpada pela agressão que você sofre. Por tudo que ele faz, ele te convence que você é a culpada disso tudo, né? Então, esse relacionamento é muito sutil. Percebe o quanto é sutil? Tá fazendo sentido aqui para vocês? Oi, André. Tá fazendo sentido para vocês que estão aqui me ouvindo? Me conta aqui, me comentem aqui, deixa eu só sentir, dê um sinal aí, porque eu tô falando aqui, queria saber se tá fazendo sentido para vocês, amados. Então, assim, nesse momento a gente precisa se acolher, saber que a gente está vivendo uma agressão, um abuso psicológico, emocional constante, que a gente é a vítima e que não a culpada, ok? Então, assim, vou falar aqui um pouquinho, uma outra característica são as ameaças e as chantagens. Quanto mais frágil você se torna, mais forte esse abusador se torna, percebe? Então, assim, vamos fazer um contraponto aqui de várias outras
comportamentos também desse abusador. Ele constantemente te humilha, te coloca para baixo, te critica, ele recusa em conversar com você, principalmente quando é sobre o relacionamento. Ele te ignora ou te exclui, muitas vezes quando você está, né, às vezes está num namoro, né, te bloqueia temporariamente, te deixa, ó, eu vou te acessar quando eu quiser, não quando você quiser, ok? Então costuma flertar com outras mulheres, às vezes perto de você percebe, né? Busca assim, ele abusa do sarcasmo, do tom de voz às vezes desagradável para falar com você, acaba diminuindo suas conquistas quando você, né, alcança, né, muitas vezes apresenta extremo mau humor, né, principalmente quando estão sozinhos em casa, faz piadas assim, constantes assim, como se estivesse fazendo bullying com você mesmo, sabe, essas piadas de mau gosto que te denigra, você mesmo, tá horrível essa roupa aí, por que você não troca, né, troca essa roupa. Ou acho que eu vou sozinho. Olha só que pesado isso, né? Então, apresenta sempre esse comportamento de controle e dominação, sempre. Do que vão fazer, da onde que vai, do que tem que ser feito, de tudo, ok? Então, em alguns casos extremos, né? Ameaça sempre cometer um suicídio se você terminar. Então, todas essas linguagens são pontos de atenção, amadas, né, para uma separação. Então, o que é interessante, né? A mensagem principal é que existem abusadores e em algum momento da nossa vida a gente pode se deparar com eles, né? Então, sem essa consciência do que é uma relação abusiva, às vezes a mulher fica incapaz, né, de se livrar de uma relação assim ou de sequer entrar, ok? Mas Ali, né, como sair de um relacionamento abusivo, né? Como eu faço para sair, né, de um relacionamento abusivo? Coloquei aqui 4 passos. Obviamente a gente precisa sempre olhar para uma relação, a gente precisa orientar, tem inúmeras ações, comportamentos e hábitos que a gente precisa, né, começar a desenvolver, mas eu relacionei 4 aqui que são fundamentais, né, para a gente. Então, primeiro passo é você detectar que você está numa relação abusiva, né? Detectar essa falta de liberdade, essa falta de autonomia, essa falta de consideração, essa falta de respeito, essa falta de consideração mesmo, né? De amor dessa pessoa, né? Isso tudo é um sinal, ok? Então, o primeiro passo é identificar tudo isso. O segundo passo, oi, Mel querida, tá no final, mas vai ficar salva, tá? Então, o segundo passo, né? Busca essa ajuda psicológica ou profissional, né? Para você reconstruir todas essas estruturas emocionais e psíquicas que você já perdeu, entende? Que se quer mais você tem consciência. Então você precisa realmente começar, né? Uma caixinha por vez, reconstruindo tudo isso. E precisa de um profissional. É importante, amada. Eu falo que seja o seu maior investimento. Invista em você, cuide de você, né? Então é importante ter alguém conduzindo, alguém que já passou, alguém profissional dessa área. Então, o segundo passo é isso, para que você tenha clareza de tudo que você quer e de tudo que você não quer mais para a tua vida, para os seus filhos, principalmente. Porque tudo que você vive tem uma grande chance dos seus filhos viverem, amadas, ok? Terceiro passo é reconstruir a sua autoestima. A autoestima é um grande elemento na nossa vida, né? Você precisa se respeitar, se valorizar, se reconhecer que você é uma grande mulher, né? Faça ali aquela retrospectiva da sua vida, reforce tudo que você já viveu, já conquistou, já construiu, já foi capaz de superar, de passar, né? Tantas coisas boas, os seus filhos, reforce tudo isso, né? Abrace e admire essa mulher, né? Que você verdadeiramente é. Tá aí dentro, escondida, mas é essa mulher que você é, ok? Então, autoestima, reconhecer tudo isso, reconstruir isso tudo, essas memórias na sua mente, ok? Quarto passo, desenvolver amor próprio, né? Tornar o amor próprio um valor. Muitas vezes quando a gente passa por rompimentos, por separações, a gente às vezes desconstrói até valores, passa a reconstruir os nossos valores. E o amor próprio é importante que seja um valor na nossa vida, né? É você se colocar no centro da tua vida, é você se amar acima de tudo, é você não ultrapassar, né, o que é importante para você, não ultrapassar os seus limites. Às vezes a gente passa uma vida se preocupando com os limites dos outros, não.
se preocupar em não ultrapassar os nossos limites, entendeu? Se amar tanto que você é capaz de transbordar esse amor, entende? E aí você, transbordando amor próprio, você consegue, né, de alguma forma, trazer para perto de você uma pessoa que também se ama né, profundamente, e vocês viverem uma relação saudável, ok? É só amando acima de tudo, tendo autoestima, né, elevada, mas o amor próprio ele precisa ser o top 10, entende? Então reconhecer que um abusador significa reconhecer que para a gente não nos associar a um abusador é nos tornarmos uma mulher madura, né, pouco vulnerável à insensatez e à ingenuidade, ok? Então uma mulher madura ela não vai viver relacionamentos, né, doentios, né, relacionamentos abusivos, ok? Esse é o meu maior desejo assim para todas vocês, né, para que todas nós mulheres possamos reconhecer o nosso valor, o nosso poder, reconhecer em si, né? Cada uma reconhecer em si mesmas o quanto se valorizam, o quanto já fizeram na vida, o quanto já construíram, o quanto já fizeram por si, né? Então se valorizar, né? Não podemos, amadas, em nome dessa dor, dessa baixa autoestima, desse sentimento de culpa, desse sentimento de perda, de abandono, aceitar que qualquer pessoa doentia faça morada em nós, faça morada em nosso coração, amadas. Não podemos. Não em nome disso, ok? Que sim, que alguém faça morada, mas alguém saudável. Para isso a gente precisa também estar ali, né? A gente precisa também estar emocionalmente saudável, segura, madura, né? Consciente dessas relações. Então, que possamos ser felizes, né? Primeiro, né, com a gente mesmo, para que a gente possa ser feliz com o outro, né? O outro vem para somar, né, para compartilhar, não para tirar, nem para, né, para negociar ou sequer empatar. Não, tem que ser para somar, percebem? Então, eu vou compartilhar com vocês uma citação do Nathaniel Branden, que é a maior referência hoje de autoestima no mundo, os melhores livros e conceitos, é um grande psicanalista canadense, e ele diz assim, que possamos ter a certeza lá no fundo do nosso coração de que ninguém virá para nos salvar, de que ninguém tem esse bastão da nossa felicidade, né? Porque se eu acreditar que alguém tem o bastão da minha felicidade, eu já estou fadada a ser infeliz. Eu já estou fadada à infelicidade, amadas. Então eu desejo que esse bastão da felicidade esteja na mão de vocês, de cada um aqui, né? E que não tem nenhum salvador para salvar a gente, né? Alguém que vai te fazer feliz, né? Que não. Essa pessoa é você. A pessoa que vai te fazer feliz, que vai te fazer reconstruir, né? Vai ser você. Então, esse é o caminho que eu tenho mostrado, que quero cada vez mais mostrar. Esse é o caminho, muitas vezes, que eu ensino nos meus programas. Esse é o meu propósito aqui, né? É te mostrar que esse bastão da felicidade está em tuas mãos, não de mais ninguém. Só assim a gente vai viver relações saudáveis, ok, amadas? Então, fico bem feliz aqui, você que está aqui comigo ainda, conta aqui para mim, para a gente encerrar essa live, fez sentido para você, já viveu ou conhece alguém que vive uma relação abusiva? Coloca aqui para mim, né? Oi, Fábio, querido, seja bem-vindo. Estamos encerrando a live aqui, mas vai ficar salva, ok? Então, assim, meu desejo é esse, né? Que todas vocês que assistiu aqui a live comigo hoje e que vai assistir ou que vai assistir essa live daqui a algum tempo, é esse o meu propósito, né? É te mostrar que esse caminho é possível, né? É te mostrar, oi, Cida, fez sentido? Que bom, fico feliz, amada. É mostrar que isso é possível, que é possível a gente reconstruir e que tem, né, tem formas, tem caminhos para isso, ok? Então, gratidão enorme para vocês que ficaram aqui comigo até o final. Um beijo grande no coração de cada um.
Sintam-se aí abraçados com grande carinho, tá? Um beijo grande e até a próxima live. Ok, amadas? Fez sentido, né, Thaís? Que bom, fico bem feliz, né? Era esse o objetivo. Então, um beijo e até a semana que vem. Espero vocês, hein? O tema da semana que vem também vai ser muito interessante, amadas. Não perca. Eu vou compartilhando aqui no feed, tá? Um beijo e até mais.